Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre dissertação e tese. Lembrando que nós estamos falando de trabalhos de pesquisa de conclusão de cursos, mas agora em sentido diferenciado. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês. Muitos dos nossos alunos têm essa dúvida do que ter, do que conter, quais são os principais meandros de cada tipo de pesquisa e compreender bem a diferença entre a profundidade, o ineditismo e as questões de dissertações e as questões das teses vai lhe ajudar a trilhar esse caminho da pós-graduação stricto sensu. E eu esclareço aqui para vocês justamente isso. Em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração nível. Então, a gente lembra que no Brasil existem níveis de formação para o conhecimento no sentido formal, naquelas habilidades e formas de oferecer conhecimento que te trazem capacitações. Então, nós vamos ter no nível de graduação, nós temos o nível técnico, nós temos o nível bacharelado, nós temos o nível de licenciatura. A graduação, ela trabalha dentro de um nível de formação para exercício da profissão. Depois da graduação, nós vamos ter 2 caminhos a ser percorridos. Claro que com o tempo você pode optar em 2, mas existem caminhos da pós-graduação. A pós-graduação, sentido lato sensu, ela é, como o próprio nome diz, livre. Então, você pode fazer lato sensus de 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, que vão te dar formação para exercício profissional. Então, por exemplo, você fez pedagogia e quer fazer a pós-graduação em neuropedagogia, e aí você vai atuar como neuropedagogo, né, fazendo consultorias, né, fazendo várias atividades ali, até mesmo clínicas, com relação ao ensino. Então, você fez, por exemplo, direito, bacharelado em direito, mas você quer ser um tributarista, então você vai fazer uma pós-graduação na área de tributário. Então, você vai fazer essa pós-graduação livre, lato sensu, para que você seja melhor qualificado dentro de um campo de pesquisa para fazer aquele exercício profissional, ok? Depois a gente vai falar no campo da medicina, que é um pouco diferente, mas agora eu quero chegar com vocês na pós-graduação stricto sensu. A pós-graduação stricto sensu, eu sempre repito, isso é muito importante. Ela é uma pós-graduação que ela não direciona você ao mercado de trabalho especificamente, mas sim ao campo da pesquisa, para você ser um pesquisador, para você ser um professor de faculdade, um professor de mestrado, um professor de doutorado, mas sempre no sentido da pesquisa. Então, note, enquanto a pós-graduação lato sensu ela é livre, não tem tantas exigências quanto tem mestrado e doutorado, ela não precisa ser regulamentada pelo MEC, ela pode ser muito direcionada de acordo com os interesses da indústria ou do que está acontecendo, como sistema, software, tecnologias específicas. Então, ela não precisa necessariamente ser regulamentada pelo MEC, porque ela é exercício profissional e ela deve se adequar às necessidades e condições do mercado. É esse campo aqui da pós-graduação stricto sensu, mais conhecida como mestrado e doutorado, sim. Ela não só precisa ser reconhecida por um órgão regulamentador aqui no Brasil, como dentro do próprio MEC foi criado a CAPES, que é esse comitê especialista em avaliar, conduzir, direcionar e dar notas para esses programas de pós-graduação stricto sensu, que aqui no Brasil, para nós acadêmicos, nós chamamos de PPG. Então, Programa de Pós-Graduação. Sempre quando você ouve falando PPG, é porque está referindo à formação acadêmica, de pesquisa e de docência. Ela é dividida agora em 2 partes, basicamente. A gente vai ver que depois teve uma remodulação do mercado aí, para a gente entender um pouco melhor. Ela é dividida em mestrado, que é o primeiro degrauzinho da pós-graduação stricto sensu,
e depois o doutorado. E aí você fecha o ciclo do que a gente chama de cátedra acadêmica. Por isso que muitas organizações, quando você está, por exemplo, uma multinacional, é um executivo e alguma coisa assim, você vai fazer um mestrado, você não fica bem visto, porque principalmente quando é mestrado é acadêmico, dá a impressão que você está querendo sair daquele setor para ir para o setor da pesquisa e da docência. A gente vai trabalhar com isso em outro vídeo com mais calma. Por enquanto, eu quero só que você consiga, compreender essa questão dos níveis, não colocando mais, menos, melhor ou menor, mas apenas numa escadinha que você deve seguir, e isso vai impactar que tipo de material você vai desenvolver. Vamos pensar. Na graduação, por muito tempo no Brasil, foi obrigatório os trabalhos de conclusão de curso. Alguns cursos pediam TCCs, alguns monografias, alguns trabalho final de curso, alguns tese, paper, artigo. Mas o que aconteceu? O MEC, que é quem coordena os cursos de graduação, não colocou mais não como obrigatoriedade do curso ter esse tipo de material. Então, se a sua instituição segue, tem lá na grade curricular que você tem que entregar um trabalho final, você vai ter que fazer. No entanto, muitas instituições optaram em não deixar obrigatório e adotaram uma espécie de paper, uma espécie de projeto que o aluno vai desenvolvendo no decorrer do curso. Isso muda de acordo com a instituição. Então, na graduação, é apresentado TCC, monografia, dissertação e tese em outro sentido, não é nesse sentido de trabalho, tá? Isso aqui é muito importante, eu até coloquei aqui porque a gente vê alunos do ensino médio, você tem que fazer uma dissertação desse assunto, daí você está falando de dissertação em sentido de condução de texto. Você tem que fazer uma tese sobre esse assunto, então é uma tese no sentido de condução de texto, não é a mesma coisa do que o nome do trabalho, dissertação e tese que nós estamos trazendo aqui, tá? Então, a gente sabe que na graduação nem sempre vai ser obrigatório, e isso não é tão antigo, tá? Isso é uma normativa recente, vamos dizer assim, de poucos anos para cá, onde o curso não tem obrigatoriedade. No lato sensu, na especialização livre, no lato sensu, também não é obrigatório. Então, lembremos que o lato sensu, que são especializações de preparação para o mercado, elas nem sempre precisam ser regulamentadas pelo MEC. Então, elas também vão criar suas próprias normas. Algumas, pós-graduações, vão pedir sim, monografia, TCC, artigo, vão pedir alguma coisa. Mas isso é normativa da instituição da pós-graduação lato sensu. Lembremos agora que nós estamos falando de mestrado e doutorado. Stricto sensu, quem coordena as normativas gerais nacionais dos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado é a CAPES. No mestrado, o trabalho que você tem que entregar é uma dissertação, tá? O nome desse trabalho é um trabalho de dissertação. No doutorado, você vai entregar uma tese. Então, a primeira coisa que a gente vê de diferença é que dissertação, mestrado, falou em tese, no sentido de pós-graduação stricto sensu, você está falando de doutorado. Então, primeiro você faz um mestrado, depois você faz o doutorado. Claro que tem alguns programas que permitem que você faça direto o doutorado, mas não se engane, as exigências vão ser sanduíche, tá? Você vai ter que passar pelo período de dissertação e vai ter que passar pelo período mesmo que pareça muito interessante essa ideia, cuidado, porque pode ser pegadinho. Tanto a dissertação quanto a tese é obrigatório. Na verdade, você faz um mestrado. Lembra que você tem a ideia de ser pesquisador e professor. Então, mesmo tendo que cumprir todas as exigências do programa, os créditos, a apresentação, as aulas, você não vai se tornar mestre sem que você tenha sua dissertação defendida. Porque você faz um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, todo envolvendo ali o seu trabalho, sua pesquisa. E a sua pesquisa tem como resultado final a dissertação, no sentido mestrado.
No sentido de doutorado, você faz aquele programa que tem um tempo diferente do mestrado, ele vem numa característica depois, e o resultado final daquilo tudo é sua tese de doutorado. Então, durante todos os trabalhos que você fizer, seminário, aulas que você participar, o grande sentido daquilo tudo é a sua própria pesquisa. Por isso que para os alunos que estão acostumados a ter esse conhecimento passivo, né, o professor ensina, fala a matéria, quando chega no mestrado e no doutorado, é difícil ali conceber essa engrenagem da onde tudo aquele motivo e de existência daqueles fundamentos daquele cronograma devem ser alinhados com a sua tese, no caso de doutorado, e dissertação, no caso de mestrado. E aí a gente tem alguns fatores. No programa de mestrado, você vai ficar 2 anos, 24 meses pela CAPES, tá? É o seu período máximo, é o seu período ok, sendo que o normal, você tem até 6 meses para prorrogação. Então, o mestrado você pode fazer entre 24, que é o normal, tá? Em alguns casos 18, mas o normal é 24, e no máximo 30 meses. Então, você vai ter tempo, né? Pouquinho tempo, 2 anos, 2 anos e meio, para desenvolver a sua pesquisa. Então, isso vai impactar naquilo que você vai ofertar, né, de pesquisa, porque o tempo é muito reduzido para você cumprir os créditos apresentados. Então, obviamente, até o objetivo, o mestrado é a portinha de entrada para você ser um pesquisador. Então, não está se esperando uma pesquisa no sentido de doutorado. Ao contrário do doutorado. No doutorado, você vai ficar 4 anos, 48 meses, podendo ser estendido para 60 meses. Então, olha quanto tempo que você vai ficar num programa de doutorado. Justamente esse tempo a mais não é só para você fazer os créditos e participar das aulas, muito pelo contrário, é pela exigência que se tem no nível de profundidade da pesquisa. A gente entra na questão do nível de profundidade. Então, você tem uma profundidade quando você está começando a ter um conhecimento, uma construção ativa, a desenvolver uma pesquisa, e um outro nível, quando você está no doutorado, você tem um tempo muito maior para desenvolver sua pesquisa, seus resultados, coletar, analisar, então se espera muito mais. E as exigências de contribuições. No mestrado, as exigências de contribuições, elas são bem menores do que a do doutorado. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui para a gente começar a entender. O que a CAPES aconselha? Estou falando de CAPES, não estou falando de programa. Cada programa de pós-graduação, cada instituição tem suas regras e normas. A CAPES aconselha que mestrados você tenha de 80 a 120 páginas, não mais do que isso. Tem algumas instituições ainda que continuam numa ideia antiga, mas hoje a CAPES ela preconiza muito mais os artigos científicos pela dinâmica de informação e comunicação que nós temos hoje em dia. Já o doutorado vai variar de 100, 120 páginas até 200 páginas. A CAPES, isso não mais do que isso. Eu vi instituições ainda que estão pedindo 300, 400 páginas. Mas a CAPES fala o quê? Entre 120 a 200 páginas. Então, a gente já vê que só nessa concepção, nessa construção, já tem uma diferença. E ainda tem a possibilidade, até a instrução da CAPES, de que, ao invés dos programas privilegiarem a tese completa, né, de 120 a 200 páginas, como era antigamente, o acadêmico faça 3 a 4 materiais científicos, artigos científicos, que devem ser publicados e aquilo ali equivaleria para a sua tese. É uma organização um pouco diferente, que dariam menos páginas. Então, a gente está falando de 3 artigos, ficaria em torno de 100 páginas, mais ou menos. É o que a CAPES também orienta e muitos programas já estão fazendo assim. Por fim, né, a profundidade, o que se espera no mestrado, que o acadêmico, né, mestrando, ele tenha domínio teórico, uma linguagem científica, reconhecimento de condução de pesquisa científica e já diferente do doutorado, né, que além dos requisitos anteriores, espera-se contribuições sociais e acadêmicas muito mais profundas e muito mais inéditas. Então, são diferentes. Além disso, eu posso falar com relação à produção do resultado, né? O resultado a gente fala no sentido de artigo. Em programas de mestrado, pelo tempo que se tem, a CAPES orienta de que você tenha publicado pelo menos um artigo. Já em doutorado, a exigência é que sejam pelo menos 3 artigos. Então, a gente tem bastante diferença. As principais dificuldades dos alunos, dos discentes dos alunos, é entender a questão de diferença de ineditismo entre dissertação e tese, a diferença de originalidade entre dissertação e tese
e a diferença de contribuição acadêmica e social entre dissertação e tese. Para isso, a gente vai fazer um outro vídeo. Um grande abraço e até a próxima!